Nós vamos ver agora as relações métricas. E para começar, nós vamos considerar esse triângulo com as mesmas medidas, né? Você tem aqui a hipotenusa, você tem aqui um cateto B e o cateto de medida A. Deixa eu trocar essa cor aqui. Ok? E aí você tem agora o ângulo de 90 graus está aqui, né? A posição do triângulo está um pouquinho diferente, só para você enxergar esse segmento aqui, tá? Esse segmento aqui, que forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, é a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Só para mencionar, o triângulo retângulo, né, como qualquer outro triângulo, ele possui 3 alturas. Então, em relação à hipotenusa, esse segmento é exatamente essa altura, né? Para lembrar, né, a altura é um segmento que sai desse vértice oposto ao lado, né, e que forma um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, em relação à hipotenusa, essa daqui é a altura. Em relação a esse lado aqui, sai um segmento daqui, e quando ele tocar nesse lado, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Seria, então, esse segmento, né, daqui para cá, a altura em relação a esse lado aqui. Da mesma forma, o B, né, sairia daqui, e quando tocasse formando um ângulo de 90 graus, seria essa altura em relação ao segmento de medida B, beleza? Aqui você tem essa distância aqui, que eu chamei de M, e essa distância daqui para cá, que eu chamei de N. Tá? C é a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Nós temos que H, o tamanho da hipotenusa, é a soma M mais N, isso tá tranquilo de enxergar. E a primeira relação é essa, né? O quadrado da altura é igual ao produto M vezes N. Então, o quadrado dessa altura aqui é igual à multiplicação M vezes N. Próxima relação métrica, você tem aqui o quadrado desse indivíduo aqui, de B, né? Ele é igual ao produto de H, ou seja, da hipotenusa multiplicado por esse tamanho N. Tá? Você pega a hipotenusa completa aqui, ó, o tamanho da hipotenusa, multiplica por N, e você tem o tamanho desse cateto. Da mesma forma, você pode fazer em relação a esse cateto aqui, o cateto A. Você pode fazer ele como sendo a hipotenusa, né, o quadrado dele, aliás, é a multiplicação da hipotenusa por M, né, essa projeção aqui, ok? Outra forma também, outra relação de você fazer é você multiplicar, né, H vezes C, ou seja, hipotenusa vezes altura, é igual ao produto dos catetos. Tá? Então, se você multiplicar a hipotenusa pela altura em relação à hipotenusa, não pode ser outra altura, tá? Tem que ser a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Multiplica esses dois valores, você tem aqui a multiplicação dos dois catetos também. É uma relação métrica interessante, né? Nós vamos mostrar que essa aqui vale, né? O quadrado da altura do triângulo em relação à hipotenusa é igual à multiplicação dessas duas projeções aqui, M vezes N, tá? Vamos lá, desenho, né? Só para a gente enxergar. Vamos considerar o seguinte: o teorema de Pitágoras. Seguinte, pelo teorema de Pitágoras, nós temos aqui esse triângulo, que agora um dos catetos é N, o outro cateto é C, e a hipotenusa é B, tá? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Temos também outro triângulo, que é esse triângulo aqui. A hipotenusa dele é A, o outro cateto, um dos catetos é M, o outro cateto é o C. Então nós temos essa outra relação aqui, C ao quadrado mais M ao quadrado, são os dois catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa A, tá? Esse C ao quadrado mais N ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, é o teorema de Pitágoras sendo aplicado a esse triângulo menor. Ok? Esse triângulo menorzinho aqui. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos essas três aqui, essas três relações, tá? Por essa relação aqui do teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte: podemos substituir, pelo que a gente já fez, o H é quem? O H é M mais N. Então, a gente pode substituir assim, né? M mais N. E aí, nós temos o seguinte: A ao quadrado mais B ao quadrado é M ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, fazendo a distribuição aqui, você tem esse, né, esse indivíduo aqui. Ok? Dando sequência,
nós podemos simplesmente pegar aqui esse indivíduo e também fazer uma substituição. Onde tem A ao quadrado, a gente pode colocar C ao quadrado mais M ao quadrado. Onde tem B ao quadrado, nós podemos colocar aqui C ao quadrado mais N ao quadrado. Tá aqui. E aí esse outro lado aqui é exatamente igual, não fiz nenhuma alteração. Tá? Agora, pela lei do cancelamento, pela lei do corte, nós podemos aqui cortar esse M ao quadrado com M ao quadrado. Né? Podemos também tirar esse N ao quadrado com outro N ao quadrado. E o que sobra? 2C ao quadrado, que é igual a 2 vezes M vezes N. Esse 2 também ele pode ser, né? Você pode também simplificar aqui, ó. 2 com 2 sobra C ao quadrado igual a M vezes N. É o que a gente queria mostrar aqui, né? Então tá provado. Ok? Para mostrar que H vezes C é igual a A vezes B, nós podemos olhar aqui. A área total do triângulo é dada pelo produto base vezes altura dividido por 2. Né? Então, você pode fazer a área total, esse triângulo todo aqui, o triângulo inteiro, né? H sobre 2, H vezes C. A altura dele aqui é C, a base é H, então fica H vezes C dividido para 2, que é a área que a gente faz aqui, né? Para determinar a área total. Ou então, você pode fazer que a área total é A vezes B dividido para 2. Né? A vezes B dividido para 2. Esses dois indivíduos aqui. A vezes B dividido para 2. Tá? A área total. Ou seja, HC sobre 2 é igual a AB sobre 2. E aí você pode, né, simplificar aqui. E aí você tem HC igual a AP. Ok? Bom, seguindo aqui, nós temos agora B ao quadrado igual a H vezes N. Para mostrar isso, nós vamos pegar aquela relação daquele outro triângulo que tem, pelo teorema de Pitágoras, B ao quadrado igual a C ao quadrado mais N ao quadrado. Através disso, nós podemos fazer o seguinte. C ao quadrado, como nós acabamos de mostrar, é M vezes N. Você tem aqui B ao quadrado igual a M vezes N, só substituindo, né? Mais N ao quadrado. Aí você coloca esse N em evidência, tá? Quando você coloca o N em evidência, você tem aqui o M dentro do parêntese e um outro N. Quando você faz a distribuição aqui, você volta para cá, tá? E aí você tem que B ao quadrado é N vezes H. Por que H? Porque M mais N é H. Então está demonstrado aqui, ó. Ok? Vamos mostrar então que H, aliás, A ao quadrado é igual a H vezes M. Então, teorema de Pitágoras, agora para o outro triângulo, cuja hipotenusa é A. Você pode voltar no desenho para visualizar. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Esse C ao quadrado, como a gente já mostrou também, é M vezes N. Agora a gente coloca o M em evidência, tá? Fica isso aqui. E N mais M, tanto faz, é tudo a mesma coisa, tudo é H. Né? Então você pode escrever isso como A ao quadrado igual a M vezes H.